No início dos anos 2000, São Francisco era conhecida mundialmente como um refúgio da contracultura, das artes e do turismo clássico. O setor de tecnologia ainda estava confinado aos subúrbios distantes do Vale do Silício, em cidades como Palo Alto e Mountain View. As grandes mentes da computação viviam em garagens silenciosas, longe do centro urbano. Mas por volta de 2010, uma mudança silenciosa alterou o destino da península. Milhares de jovens engenheiros e bilhões de dólares em capital de risco abandonaram o subúrbio e invadiram as ruas da cidade. Empresas como Salesforce, Twitter e Uber transformaram bairros históricos em hubs de inovação global. São Francisco deixou de ser uma cidade de lazer para se tornar a capital mundial da economia digital. Essa foi a ascensão mais rápida da história moderna. O metro quadrado se tornou o mais caro do planeta e os prédios de vidro dominaram o horizonte. Parecia a vitória definitiva da tecnologia sobre o espaço urbano. No entanto, em 2026, o cenário é outro. O que era para ser uma utopia tecnológica se transformou em um laboratório social em colapso. Hoje, os carros autônomos da inteligência artificial dividem a mesma calçada com uma crise humanitária sem precedentes. Entre escritórios bilionários vazios e o avanço do fentanil, a pergunta não é mais como São Francisco subiu tão rápido, mas por que a capital do futuro está apodrecendo por dentro. No início dos anos 2000, a geografia da tecnologia era rígida. O setor pertencia ao subúrbio. São Francisco era uma cidade de serviços, artes e finanças tradicionais. Enquanto isso, o poder computacional se concentrava a 60 quilômetros ao sul. Cidades como Palo Alto e Mountain View abrigavam os complexos horizontais de gigantes como Apple, Intel e HP. Esses locais não foram escolhidos por acaso. A proximidade com a Universidade de Stanford e a oferta de terrenos baratos para fábricas de semicondutores ditavam a regra. Naquela época, a cultura de trabalho no Vale do Silício era, por natureza, isolada. Engenheiros viviam em condomínios silenciosos e trabalhavam em escritórios cercados por enormes estacionamentos. São Francisco, por outro lado, mantinha uma economia diversa. O custo de vida ainda permitia que a classe média e os artistas ocupassem bairros como o Mission District e o Soma, repletos de antigos armazéns e oficinas. O mercado imobiliário simplesmente não sofria a pressão do capital de risco. Mas, entre 2006 e 2010, essa dinâmica começou a ruir. A mudança foi impulsionada por dois fatores. A chegada da computação em nuvem e dos smartphones reduziu drasticamente a necessidade de grandes infraestruturas físicas para as startups. Em paralelo, o perfil do trabalhador mudou. A nova geração de programadores rejeitou o isolamento do subúrbio. Eles buscavam a densidade, a cultura e a conectividade das metrópoles. Em 2011, a Prefeitura de São Francisco acelerou esse processo com o chamado Imposto do Twitter. O governo passou a oferecer isenções fiscais para empresas que se instalassem na região de Mid-Market, uma área então degradada do centro. O objetivo oficial era revitalizar a região. O resultado prático, no entanto, foi uma migração sem precedentes. Novas gigantes como Salesforce, Uber e Airbnb abandonaram a lógica das sedes suburbanas e passaram a erguer torres verticais no coração da cidade. Em menos de 5 anos, o capital de risco inundou o mercado imobiliário. O valor do metro quadrado em São Francisco disparou para o topo do ranking mundial, superando até mesmo Nova York e Londres. O que antes era uma cidade de bairros históricos transformou-se em um epicentro de torres de vidro. A economia tradicional de serviços foi esmagada pela economia de bits. A infraestrutura urbana, por sua vez, foi levada ao limite por uma nova onda de moradores com salários muito acima da média local. São Francisco venceu a corrida pela inovação. Mas o preço dessa vitória foi a erosão do tecido social que sustentava a cidade. Em 2026, o contraste em São Francisco atingiu um ponto de ruptura, algo que desafia a lógica econômica tradicional.
Enquanto as sedes da OpenAI e da Anthropic recebem investimentos na casa das dezenas de bilhões de dólares, as calçadas, a poucos metros de distância, se tornaram um epicentro de uma crise humanitária sem precedentes. O cenário atual é definido por uma droga sintética, o fentanil. Sendo 50 vezes mais potente que a heroína e extremamente barato de produzir, o fentanil transformou bairros inteiros, como o Tenderloin e o Soma. Eles viraram zonas de consumo a céu aberto, onde a fiscalização pública parece ter capitulado. Os dados são precisos e alarmantes. São Francisco registra hoje uma das maiores taxas de overdose per capita dos Estados Unidos. Um número que supera, e muito, as mortes por homicídios ou acidentes de trânsito. Nas ruas, a estética da capital do futuro foi substituída por uma paisagem de abandono. Prédios de escritórios que antes valiam centenas de milhões de dólares amargam taxas de ocupação abaixo de 40%. Esse fenômeno, apelidado por economistas de espiral da morte, criou um vácuo comercial no centro da cidade. Grandes redes de varejo, como Nordstrom e Whole Foods, encerraram suas operações em locais emblemáticos. O motivo oficial? A falta de segurança e o declínio drástico no fluxo de pedestres. O que o público precisa entender é que este não é apenas um problema de segurança pública. É o colapso do modelo de cidade tecnológica. O custo de vida proibitivo, empurrado pelo sucesso das Big Techs na década passada, simplesmente eliminou a rede de proteção social. Hoje, a classe trabalhadora foi expulsa. O que sobrou foi apenas a elite do software e uma população de rua que cresce em ritmo acelerado. O paradoxo é visual e imediato. A inteligência artificial mapeia cada centímetro da cidade, mas o governo local não consegue mapear uma solução para a crise de habitação. A infraestrutura de vidro e aço agora reflete uma dura realidade de barracas de lona e detritos químicos. São Francisco se tornou um laboratório de monitoramento extremo. Câmeras de alta resolução capturam a degradação em tempo real, mas sem qualquer poder de intervenção. A pergunta que fica para quem observa de fora não é mais sobre qual será o próximo unicórnio da tecnologia. A grande questão é: como uma cidade que concentra tanta riqueza permitiu que o seu tecido social apodrecesse de forma tão rápida e visível? Este é o custo oculto da economia digital, principalmente quando ela se desliga completamente do espaço físico que ocupa. As propostas para conter o colapso de São Francisco agora giram em torno de medidas de choque. O governo americano e a prefeitura local articulam um plano baseado em 3 pilares principais. O primeiro é a conversão imobiliária. Incentivos fiscais massivos para transformar prédios de escritórios vazios em unidades residenciais de baixo custo. A meta é repovoar o centro financeiro. O segundo pilar é o cerco ao fentanil. O aumento da presença da Guarda Nacional busca interceptar as rotas de distribuição e fechar os mercados de drogas a céu aberto. E o terceiro, talvez o mais controverso, a internação compulsória. Direcionada a dependentes químicos em situação de risco extremo, é uma tentativa drástica de limpar as calçadas, que divide opiniões entre juristas e ativistas. Enquanto essas políticas são testadas, o mundo observa São Francisco, o maior experimento urbano do século XXI. A conclusão é que São Francisco não é apenas uma cidade em crise, é um espelho. Um reflexo do que acontece quando a inovação digital perde o contato com a realidade física. A capital do futuro provou que é possível construir as inteligências mais avançadas do mundo e, ainda assim, falhar no básico da convivência humana. O que as torres de vidro de São Francisco ensinam hoje é que nenhuma linha de código, por mais brilhante que seja, consegue consertar uma cidade que esqueceu de cuidar das suas calçadas. O futuro chegou, mas ele não se parece em nada com o que nos prometeram. Se você valoriza documentários que analisam a tecnologia e a sociedade sem filtros, considere se inscrever no canal. Sua presença aqui ajuda a manter este tipo de investigação independente e profunda.